7 horas mais 30 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. E a Câmara de Jacareí retira de pauta projeto que eleva a alíquota de contribuição dos servidores públicos municipais para 14%. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E o governo do prefeito Felício Ramute, em São José dos Campos, quer usar parte dos recursos do Fundo Municipal de Iluminação Pública para reforçar o caixa da prefeitura da cidade. E o destaque esportivo, Luiz de Oliveira. Está prometido, dia 22 recomeça e 8 de agosto se encerra. E mais, a abertura das agências do INSS está programada para o dia 3 de agosto. E hoje nós vamos conversar com o Hilton Ricardo de Souza. Ele é um dos idealizadores de um aplicativo dos equipamentos de segurança de medicina. E é aqui da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Estará conosco a partir das 8h30. Esses destaques e muito mais você confere agora. Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. Sete horas mais 31 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 9 de julho de 2020. Sem feriado, hein? O feriado já aconteceu no mês de maio, né? Hoje nós estamos começando com o nosso Jornal da Mensagem, com a apresentação de Donizete Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A editoria do esporte hoje é de Luiz de Oliveira e as reportagens de Ana Lúcia Ferreira. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte privilegiado da Rádio Mensagem, anote então o nosso WhatsApp, que é o 974110125. Previsão do tempo. E para começar quinta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Hoje a temperatura não deve passar dos 23 graus hoje, hein? Temperatura aí meia lusco-fusca hoje, no dia meio lusco-fusco, tá nublado, garoa um pouquinho em alguns pontos. E o dia clareou às 6h49 e vai escurecer às 17h34. Segundo o CPTEC, nesta quinta-feira haverá aumento de nebulosidade em alguns pontos. Aumento também dos ventos, especialmente no litoral norte com agitação marítima. As temperaturas máximas apresentarão um leve declínio. Agora, para amanhã, sexta-feira, o dia deve ser aí com variação de nuvens na região e pequena chance de chuva também. Chuva fraca a partir de amanhã. Mas no sábado, o sol aparece entre nuvens na região. Estradas. 7 horas mais 33 minutos. Vamos atualizar informações das estradas. Atenção, motorista. Ana Lúcia Ferreira já chegando com as informações. Oi, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha nessa quinta-feira aqui pela Rádio Mensagem. A gente segue de olho no mapa das rodovias aqui da nossa região. Destaque para a rodovia Presidente Dutra, com tempo meio instável neste momento, a expectativa de alguma garoa, algo assim. Mas neste momento ainda não chove na nossa região. O motorista faz aí um bom caminho, encontra pista seca em todo o trecho. O destaque para a chegada a São Paulo com um trânsito normal neste momento, por volta de 7h30 da manhã, na ida e na volta. O motorista faz aí um bom caminho. Faz um bom caminho também nas demais rodovias que cortam a nossa região, neste momento sem registro de acidentes graves. Mercado financeiro. 7 horas mais 34 minutos. Após tombo recorde em abril, as vendas do comércio varejista cresceram 13,9% em maio, na comparação com o mês anterior. Segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi a maior alta da série histórica da pesquisa, iniciada de janeiro de 2000. Mas se teve alta, por que está todo mundo nessa situação toda, Aí vem a explicação, Apesar do forte avanço, o resultado de maio foi insuficiente para o setor se recuperar da perda de 19% no acumulado em março e também em abril, diante dos impactos da pandemia do coronavírus e das medidas de isolamento social.
Esporte. 7 horas mais 35 minutos, abrindo a página esportiva. Hoje conosco na editoria de esporte o comandante Luiz de Oliveira. Alô, Luiz, muito bom dia. Bom dia, meu caro Doni, Rob, Ana e a todos do Jornal da Mensagem. O Lusco-Fusco, é? Tá Lusco-Fusco hoje, Luiz. Que é isso, torcida brasileira? Nada de ir pra rua hoje, não fica constipado, hein? Constipado, é isso. Verdade. Fica constipado. A avó que falava isso, a avó. A avó Tiana. A avó falava, não sai, filho, que fica constipado. Mas, meu caro, quem parece-me que não está constipado, né, é a Federação Paulista de Futebol, que ontem, juntamente com o governador de São Paulo, bateram o martelo. Está fixado, ficou decidido, 22 agora de julho, reabertura, o retorno do futebol paulista, com 2 rodadas ainda para a fase classificatória, depois mais 4 quartas de final, a semifinal e a final. Tudo isso tem que acabar no dia 8 de agosto, meu companheiro. Olha só, 22 de julho a 8 de agosto é o tempo determinado para o Campeonato Paulista de Futebol. Gostou dessas datas ou não? O senhor tem alguma objeção? São 2 semanas então, né, Luiz? 2 semanas inteiras, né? Uhum. E teremos jogos praticamente 3 vezes na primeira fase, e depois, evidente, que vai sufocar na segunda semana para poder ter os finalistas exatamente no dia 8 de agosto aí. São 2 datas que eu acredito que não vejo com dificuldade não para ser cumpridas essas datas não. Aliás, Luiz, é interessante que vai servir como uma pré-intertemporada para os times paulistas, né? Exatamente, para o brasileiro, etc., né, para a Copa do Brasil, que foi parada, tudo isso vai servir por essa intertemporada, o senhor tem razão. E, aliás, né, dando aí os créditos do nosso jornalismo esportivo, ontem à noite, Jairo Forte, juntamente com o Paulinho, esmiuçaram isso, porque foi publicado logo à tarde, e eles tiveram a oportunidade de fazer um brilhante trabalho informativo ontem à noite sobre esse Paulistão. Agora tem um detalhe, meu caro e amigos do Jornal da Mensagem. Ribeirão Preto e Araraquara, provavelmente os 2 times de lá que estão na competição, certamente não vão poder disputar as suas partidas em casa, aí que cria um grilo na cabeça de todos, até da federação, para onde trazer, porque a região de lá está na chamada famosa bandeira vermelha, então não pode ter atividades de porte nenhum. E enquanto isso, o Santo André também, que era o grande líder, fortíssimo, um time muito bem entrosado, time cotado, inclusive, para o título, vai levar uma desvantagem. Primeiro que o Santo André teve perdas sensíveis no seu elenco. É claro que para fazer todo o aconjuntamento da equipe não é fácil. Mas, e outro detalhe, que não vai poder jogar em Santo André também, onde que eles conheciam. Sabe aquele campo nosso que tinha aqueles formigueiros, tinha aqueles torrões no meio ali, aquela gonchumba? Qual o nome, Luiz? Oi? Guanchumba? Guanchumba. Guanchumba é aquela arvorinha que depois você cortava e fazia vassoura. Fazia vassoura. Fazia vassoura do tempo. Rapaz, usei muito aquilo. Minha mãe usava muito aquilo. Então, usou no teu lombo aquilo lá, né? Usou no teu lombo, né? Exatamente. Também, né? Também. Então, o Santo André conhece, né, onde é que tem o formigueiro lá, onde é que tem as paquinhas, e sabe tudo no campo. E com isso, aliás, fez memoráveis partidas no Campeonato Paulista dentro de casa, partidas soberbas dentro de casa, e agora vai ter que sair forçosamente, porque ainda o hospital de campanha está instalado dentro do campo, no miolo do campo, meu caro. Então, 2 opções. Ou vem jogar no Canindé, que deu uma reformada, né? A federação ali deu uma parceria ali, trocou gramado, pintou, o Canindé disse que está muito bonito, muito bonitinho, muito bem arrumadinho, ou a Rua Javari para a equipe do Santo André disputar as suas partidas. O importa agora que vai acontecer, né? Tem que acontecer, tem que dar um final nisso, já que melhor atitude tomar de não dar o título antecipado ao Santo André, disputa no campo ali,
vê quem é melhor, sai o campeão legítimo do campo ali, no ganho na bola ali, e vamos então encerrar o Paulistão e, como o senhor bem colocou, já fica com uma pré-temporada para o Brasileirão. Aliás, ô Luiz, até como sugestão em relação ao estádio, como não tem torcedor mesmo, nós temos aqui do ladinho o Marquinhos Pereira aí esperando o partido, né? E o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da federação, deveria, do próprio Taubaté, né, o burro, né, o Joaquinzão, como o São José Água, olha só, ele passa todo dia, não sei se ele mora em São Paulo, ele mora em Taubaté, ele passa acho que todo dia na Dutra. Será que ele não lembra que tem um Buta do Marquinhos Pereira, uma bela arena, pode receber essas partidas? Não vai ter público, e se tivesse público também, seria uma grande coisa. Será que o Joaquinzão, que também Taubaté, não está longe da capital, não poderia sediar esses jogos desses times que estão impossibilitados de mandar seus jogos em casa? Olha, está aí uma boa colocação. Vamos ver se dá um estalo, dá uma luz na cabeça do presidente da federação, e ele lembre que Marquinhos Pereira está aí aberto aí com toda a estrutura necessária para demandar uma partida de porte do Campeonato Paulista, meu amigo. E outra coisa, olha, vou dizer uma coisa para você, nós falando no Campeonato Paulista, ontem, no Flu-Fla, porque o mando foi do Fluminense, 1-1 no tempo regulamentar, e nos pênaltis, né, deu Muriel. Muriel defendeu todas e o Fluminense leva por 3-2 na cobrança de penalidades, 3-2, e leva o título da Taça Rio. Como o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, agora vamos ter duas partidas, melhor de duas partidas, para ver quem é o grande campeão, né, do Carioca. O que deixou no final, né, eu não cheguei a assistir a partida, mas o que deixou no final as reportagens, depois os sites esportivos, meu caro, é o seguinte, que eu não sei, fica para reflexão. Eu não sei se o Flamengo ficou um time arrogante porque tem um técnico arrogante, ou o Flamengo é arrogante e deixou o técnico arrogante. Sabe o que ele disse no final, meu caro? O que ele disse, Luiz? Ele chegou no final, na língua dele, né, lusitana, que é uma bonita, belíssima língua, pronúncia língua, ele me disse o seguinte, que o Fluminense jogou para perder de pouco. Na minha cabeça, por exemplo, nós jogamos e o adversário ganhou de 2-0. Aí você fala assim, não, mas eles se fecharam, se retrancaram, bola pro mato, para perder só de 2. Mas eu ganhei de 2, correto? Correto. Mas se eu empatei, como é que o outro jogou para perder de pouco? Não tem jeito, né? Se fui eu que empatei com o outro que já estava à frente. A matemática não fecha, né? Não fecha, rapaz. Eu passei a noite inteira, perdi sono por causa disso. Ah, por isso você está com orelhas hoje, Luiz? Tô com olheira, rapaz. Esse roxo aqui embaixo, aqui, rapaz, por causa disso, pensando que da matemática, como é que fecha? Se eu não ganhei, por que eu estou falando que o outro jogou para perder de pouco? Tá parecendo um papo de um personagem histórico do nosso país. Se eu não joguei pra ganhar, como eu ganhei pra perder? Então, rapaz, esse personagem vem à tona agora, né? Vamos pular essa parte. Mas então, rapaz, eu fiquei pensando cá com meus botões, 1-1, isso, então fica essa grande reflexão que até eu vou levar para os meninos ranzistas do Panorama, que estarão sábado na coisa, comando de José Luiz Berdinaschi. Eu vou levar a eles essa reflexão. Estarei só na escuta, na espreita, só aqui no Zip Zap e tal, aquela coisa, e para eles refletir e definir para nós. Eu acredito que o ouvinte também quer essa reflexão, né? Como é que o Flamengo deixou o seu técnico arrogante, ou o seu técnico deixou o time arrogante, porque isso é arrogância demais, meu caro. Por isso que a antipatia que está se alastrando pouco, né, está crescendo pouco a pouco, né, contra a equipe do Flamengo, não é porque isso é um time bom, um time ótimo não, que pois é que o ano que vem também, em terceiro, quarto lugar, marca aí, hein? Então, não é porque é um time bom, muito bem montado, um time de requisitos, de peças humanas, não é por isso não, muito ao contrário, é que a postura, as
carteiradas que está dando, que está deixando o time antipatizado, meu caro. Olha, Luiz, então vai ter muito bate-papo no Panorama de sábado, hein? Opa, com certeza. Não tem dúvida. O senhor volta daqui a pouquinho? Se Deus quiser, para dizer no segundo bloco que o Corinthians ontem inteirou 3 meses, os jogadores abriram formatado lá um pacto de não pedir rescisão do contrato, uma rescisória indireta, como chama, de contrato, né? Dudu com as malas prontas aí, um cofre cheio para o Palmeiras, e o São Paulo foi para aquela cinematográfica centro de treinamento Cotia. O senhor conhece lá? Hollywoodiano. Aquele é Hollywood, aquele centro de treinamento de São Paulo, coisa mais linda que tem. Mas eu volto no segundo bloco. Bacana, tá? Luiz, você volta no segundo bloco. Vai dormir, viu, Luiz? Vou ter que fazer isso, porque passei a noite pensando nesse negócio, nessa fala desse senhor aí que o pessoal chama de mister. Um abraço pro senhor, tá? Um abraço pro senhor também. Vai dormir pra ficar calminho o dia todo hoje, tá bom? 7h46, 7h46. Já estão falando aqui que o Luiz usou o termo aí, guanchumba aí. O Luiz é do tempo do Charles Miller. Outro tá dizendo aqui que o Luiz é do tempo de Noé. E do Fred Reich. Que é isso? Ganhou muitos fãs aí. Vamos atualizar informações nesta manhã de quinta-feira, 9 de julho. Hoje é o dia, né, da Revolução Constitucionalista, mas não é feriado, porque esse feriado já aconteceu. Então hoje é um dia normal para todo mundo no estado de São Paulo. Vamos então ao nosso Estúdio 2, com a Ana Lúcia Ferreira, já trazendo aí esse nosso bate-papo em relação aí o que acontece na nossa região. Oi, Ana, bom dia novamente, hein? Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. É verdade, ontem, inclusive, o governo do estado de São Paulo fez uma postagem, né, lembrando aí os paulistas. É importante lembrar, ficou até em caráter, olha, um caráter até informativo. Vocês lembram, né, que eu dei o feriado para vocês lá atrás, né? Foi mais ou menos assim, mas de uma forma mais formal ali para as redes sociais. Mas se não lembrar também é capaz de a gente esquecer, né, Doni? Porque esse ano tá tudo de cabeça para baixo. E se ele desse feriado também hoje não faria diferença? Também não faria diferença, né? Porque para muita gente, né, também as pessoas ainda estão em casa, né? A quarentena oficialmente continua, a fase laranja para grande parte do estado, até vermelha, e a gente segue a vida aqui, segue o baile. Olha, Doni, eu queria passar para os nossos ouvintes uma informação que vem lá de São José dos Campos. O governo do prefeito Felício Ramute quer usar agora parte dos recursos do Fundo Municipal de Iluminação Pública para reforçar o caixa da Prefeitura de São José. A medida depende do aval da Câmara dos Vereadores. O projeto que pede autorização dos vereadores foi enviado para a Câmara no último dia 2. No texto, o prefeito diz que a medida é necessária para a mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia na cidade, citando queda de receita nos tributos arrecadados, em especial IPTU e ISS dos repassados pela União, o destaque para o imposto de renda, e também do Estado, o destaque para o ICMS. De janeiro a junho deste ano, a Prefeitura arrecadou 1,3 bilhão de reais, o equivalente a 49% do total esperado para 2020 na cidade de São José, que é de 2 bilhões 681 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. Então, até agora a Prefeitura só arrecadou aí metade, né, do que estava esperando para o primeiro semestre. A receita equivalia a 52,19% do esperado, 1,3 bilhão, de um total de 2,6 bilhões. Esse fundo, que reúne desde 2015 os recursos arrecadados com a taxa de iluminação pública, lembra, né, Dona, aquela taxa de iluminação pública? Esse fundo é pago por moradores, comércios, indústrias e teve um saldo positivo de 7 milhões de reais no primeiro semestre. O líder da bancada no PT na cidade, o vereador Wagner Balieiro, oposição ao prefeito Felício, se manifestou a favor da desvinculação de recursos do fundo neste momento, mas cobrou uma delimitação das ações que poderão receber a aplicação da verba. Ele disse o seguinte, o vereador Wagner: ele, o prefeito Felício, quer simplesmente liberar os 7 milhões para usar do jeito que ele quiser. E a gente não pode permitir isso. O vereador aí sendo vereador, né? Fiscalizando e observando de perto esses números também, né? Ele entendeu que é necessário, mas não entende que o prefeito possa gastar esse dinheiro da iluminação pública como bem entende. Então tem que ter aí uma delimitação. O prazo para apresentação de emendas sobre esse projeto termina nesta quinta-feira, Doni.
Olha que interessante, Ana. Aqui em Jacareí também teve essa discussão da taxa de iluminação. No governo anterior foi colocada essa taxa de iluminação. Aí, no caso, o primeiro ano do mandato do prefeito Isaías Santana foi retirada, né, essa taxa de iluminação, não se paga. Mas como vai fazer falta agora, né? Essa taxa de iluminação, muita gente chiou. Mas é interessante, a cidade, que é a maior do Vale do Paraíba, que é São José dos Campos, não teve tanta celeuma assim em relação à taxa de iluminação. E agora esse dinheiro, consequentemente, será muito bem vindo, né, para poder utilizar de alguma maneira. Ou seja, é lógico que os vereadores querem que o prefeito determine aonde vai usar o dinheiro, mas é um dinheiro que está entrando, que vai entrar no momento de pandemia, né? E Jacareí não tem esse aporte financeiro por conta aí de ter realmente te retirado esse projeto, por conta aí das críticas que aconteceram no mandato anterior, né? Doni, e simplificando aqui para todo mundo, até para a gente mesmo entender, é aquele cofrinho que a gente raspa no fim do mês, né? Aquele cofrinho que a gente vai procurar, cadê aquele dinheiro lá do pão? Cadê aquele dinheiro lá que eu deixei em algum lugar? Que a gente esconde da gente mesmo, né? É mais ou menos isso, assim, deixando de uma forma bem simplória, mas que também faz algum sentido a gente pensar assim. Me chamou a atenção aqui, Doni, a gente fala em bilhão, né? Tudo que é administração pública é bilhão. A prefeitura que arrecadou o ano passado, no período de janeiro a junho, 52% do esperado para o ano, e nesse ano arrecadou 49% do esperado para o ano. Não é uma queda muito significativa, mas São José dos Campos, como é uma cidade muito grande, depende de muita receita para fazer tudo funcionar, claro que vai impactar na vida do contribuinte. Hoje, inclusive, a gente tem aí uma matéria, né, falando desse hospital de retaguarda de São José dos Campos que foi inaugurado. Agora houve um remanejamento da ala infantil para esse hospital de retaguarda, e é bacana também a gente ouvir o secretário de Saúde falando sobre incentivos, verbas privadas, ou seja, de empresas que fizeram transferência de recursos ao longo de toda a pandemia, ainda estão fazendo, para a Prefeitura de São José. Então a Prefeitura, ao tentar aí pegar aquele restinho, aquele dinheiro do cofrinho, do porquinho, ela vai no Fundo de Iluminação Pública e ela conta também com a iniciativa privada, porque neste momento, mesmo para uma cidade do porte de São José dos Campos, esse tipo de recurso é indispensável. Até para o nosso ouvinte já ir frisando, né, por conta aí da não produção da nossa indústria, cai demais a nossa arrecadação, a arrecadação vai cair muito. Agora, no finalzinho do ano, tem esse aporte do governo federal de 30 milhões aí para cidades como Jacareí, mas é insuficiente. O ano que vem realmente já está batendo as portas e a gente vai ter aí o reflexo desse primeiro semestre que nós ficamos praticamente enclausurados aí por conta da pandemia. Então, a cidade que tem aí, logicamente, algum aporte financeiro, um cofrinho, né, como disse a Ana Lúcia aí, guardadinho em algum lugar, vai justamente servir para poder utilizar já no comecinho do ano de 2021. Então, o ano de 2021 não será fácil, a economia está começando a patinar aí aos poucos, né, por conta aí dessa flexibilização do comércio, mas a gente sabe que os serviços essenciais talvez tenham aí uma deficiência muito grande por conta aí das prefeituras, viu? É verdade, Doni. Inclusive, daqui a pouquinho, até falando de boas notícias, né, a gente teve alguns números que saíram essa semana, a gente já tem aí um sentido de retomada da economia, inclusive no destaque do Giro, daqui a pouco alguns jornais trazem na capa os seus aumentos de produção, né, o seu crescimento de produção industrial, sobretudo nos estados, para esse período curto aí de junho, né, e junho entrando julho. Então a gente já tem uma sinalização positiva, pelo menos no setor industrial, né, o que indica que o pior mês do ano foi realmente abril, para quase que todo mundo. Agora a coisa parece que está querendo já dar uma melhorada. Daqui a pouco a Ana Lúcia volta com as informações. A Ana Lúcia vai trazer uma informação justamente sobre o hospital de retaguarda que foi entregue ontem em São José e como vai funcionar. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já com muito mais informação e já liberando aqui para a sua participação nosso WhatsApp 97411-0125, 97411-0125, você pode deixar aí a sua manifestação, a sua crítica, a sua sugestão aqui no nosso jornalismo. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
7 horas mais 56 minutos. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, 9 de julho de 2020. 9 de julho que não é feriado. Feriado já aconteceu. Vamos então aos principais destaques de jornais que já estão circulando na sua cidade. Jornal Folha de São Paulo. Facebook remove 73 contas falsas ligadas aos Bolsonaros. O Estado de São Paulo. Facebook barra rede ligada ao gabinete do ódio do Planalto. Em Brasília, o Correio Brasiliense lacrou tudo outra vez. Após nova interferência da Justiça, Ibanez revoga a volta de salões de beleza, bares, restaurantes, academias e decreta lockdown em Ceilândia e Sol Nascente. Em BH, o Estado de Minas. Mais pressão sobre Belo Horizonte. 0 hora no Rio Grande do Sul. Após queda histórica em abril, indústria gaúcha volta a ter crescimento em maio. E o Diário de Pernambuco destaca: Pernambuco tem o segundo, maior crescimento industrial do país. E a Tribuna do Norte, em Natal, governo prevê reabertura de restaurantes para 15 de julho. No Ceará, o Diário do Nordeste. Estado deve atrair novos investimentos. Jornal Valor Econômico. Auxílio emergencial pode atenuar queda do PIB. Jornal Globo do Rio. Facebook tira do ar contas ligadas aos Bolsonaros. Jornal Extra. Problemas com auxílio? Saiba como resolver e receber os R$600. E os jornais regionais também destacam: O Vale. Região metropolitana do Vale do Paraíba ultrapassa 9.000 casos confirmados do novo coronavírus. E o Diário de Jacareí destaca: Jacareí confirma mais 2 óbitos e casos por Covid-19 são mais de 700. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7 horas mais 59 minutos, 7h59. Mudanças no atendimento para o Covid-19 na rede pública de saúde de São José dos Campos, hein? A repórter Ana Lúcia Ferreira, ela conversou com o secretário de saúde, o Dr. Danilo Stanzani, e tem pra gente todas as informações. A Prefeitura de São José dos Campos entregou nesta última quarta-feira o novo hospital de retaguarda para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani, que traz para a gente mais informações. Secretário, bom dia, obrigada pela gentileza. O que muda no atendimento que já estava sendo oferecido em São José? Bom dia, Ana Lúcia, bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem. A gente amplia, ainda mais a nossa capacidade de atendimento de internação para os pacientes vítimas do Covid, A gente transfere a pediatria do Hospital Municipal, que hoje estava funcionando o pronto atendimento no Centro Luci Montoro, a internação dentro do Hospital Municipal. Então a gente desocupa o Luci Montoro para ele continuar as atividades dele e transfere os leitos de internação de pediatria, tanto de enfermaria quanto de UTI, para esse hospital de retaguarda, que foi construído próximo ao hospital, na rua Felício Salvastano, número 200, que nessa fase agora da pandemia vai atender exclusivamente pediatria. Então, a partir de sexta-feira, os atendimentos de consulta da pediatria passam a ser nesse novo hospital, para que a gente crie mais leitos, aí vamos totalizar 46 leitos a mais, 36 de enfermaria e mais 10 de UTI dentro do Hospital Municipal, voltado para o Covid. Então a gente amplia a capacidade e também para a pediatria a gente acaba unificando tudo num prédio único para a pediatria nessa fase, que vai desde o pronto atendimento, observação, internação e UTI no Hospital de Retaguarda, que foi entregue hoje para o prefeito.
A impressão que eu tenho, secretário, ouvindo o senhor falar, me corrija se eu estiver errada. O senhor retira, então, toda a ala infantil do Hospital Municipal e agora essa ala infantil ela vai todinha para o Hospital de Retaguarda. Então o senhor meio que, entre aspas, aí, protege a criançada toda lá no Hospital de Retaguarda, porque o senhor joga todo esse atendimento para o Hospital de Retaguarda e, em contrapartida, o senhor libera espaço físico no Hospital Municipal para ampliar esses leitos de Covid, que chegam, então, a 46 leitos disponíveis no Hospital Municipal, é isso? 46 leitos a mais. A gente já tem uma quantidade grande, agora a gente vai chegar a 160 leitos de Covid no Hospital Municipal. Realmente é uma estrutura bastante robusta que a gente está tendo, e isso permite que a gente tenha os resultados que a gente vem tendo, né? Também a participação da população é muito importante, né, que vem seguindo as orientações de isolamento social. E um detalhe importante, né, a gente tem um número muito pequeno de casos positivos em crianças. Graças a Deus, as crianças nesse tipo de vírus, eles são protegidos, né? Com menos de 10 anos, a gente tem, no total de pacientes infectados, a gente tem 87 pacientes. Então, realmente, comparado com os adultos, né, é um número bastante reduzido. Isso na faixa etária aí menor, né? Mas, de qualquer maneira, essa informação é importante, você passou, a gente realmente isola um pouco mais as crianças do restante do hospital. Apesar de que toda a ala de Covid que a gente abre dentro do hospital, a gente faz uma nova porta de isolamento, a gente faz todo um protocolo de paramentação dos profissionais, higienização das mãos, o trânsito de materiais também muda todo o protocolo para a gente manter índices baixos aí de infecção dentro do hospital e dos profissionais também que estão trabalhando. O senhor deu um número aí de mais de 100 leitos que agora São José tem, numa estrutura, como o senhor mesmo intitulou, uma estrutura robusta, e é de verdade, né, comparado a várias cidades do Brasil. Mas o mais importante, secretário, quando o senhor fala que tem mais de 100 leitos, são mais de 100 leitos com respiradores ou são também leitos de enfermaria? Como é que o senhor dá esse retrato para a gente? A gente vai ter mais ou menos, são 72 leitos de terapia intensiva, então com respirador, e o restante por volta de 86, 88 leitos de enfermaria. Então, somando tudo, a gente deve chegar próximo de 160 leitos de enfermaria e UTI destinado para o Covid. Talvez somando todos os leitos públicos, né, do Vale do Paraíba, talvez não conseguem chegar nesse número aí que nós conseguimos criar para a nossa população. E para fechar, secretário, eu acompanhei que a cidade de São José recebeu, nesses estímulos todos para atender a população, incentivos também da iniciativa privada, né? Recebeu recursos robustos também da iniciativa privada. Como é que está esse aporte, né? No Hospital de Retaguarda a gente teve também dinheiro da iniciativa privada, o senhor conseguiria dar esses valores para a gente? Nós temos recebido, né, desde o começo da pandemia, tanto da iniciativa privada, mas também do judiciário. Nós recebemos bastante recurso, foi por uma conta única aí de enfrentamento do Covid, e a gente presta contas de tudo isso que a gente tem utilizado esse recurso. Também materiais, empréstimos, locação, as universidades também têm nos ajudado bastante. No caso do Hospital de Retaguarda, a gente recebeu a doação de 6 milhões de reais, né, de empresas aqui da região que realmente acreditaram nesse projeto, fizeram através, né, da renúncia fiscal a doação para a SPDM, que é uma empresa filantrópica, e esse recurso é utilizado aí tanto na construção quanto no custeio dessa empresa, dessa unidade, diminuindo o peso do recurso próprio nessa empreitada nova, né? Então, realmente, a gente vem recebendo muitas coisas, tanto da iniciativa privada, como também de voluntários, né? Recebemos um grupo de 22 costureiras
se propuseram a fazer máscara para nós. Então nós compramos o material e elas fizeram mais de 3 mil máscaras para os nossos profissionais. Então realmente uma união de forças aí, bastante importante. Até empresas de outras cidades que não são de São José também fizeram doações. Se eu for citar todas, eu vou acabar esquecendo de algumas aí, mas que fizeram com que a gente conseguisse enfrentar com um sofrimento menor aí dos nossos profissionais, da nossa população, essa pandemia. A gente ainda está no meio da pandemia, ainda temos muita coisa para conquistar, mas essa solidariedade tem feito uma diferença muito grande. O secretário falou aí, né, desses recursos até de outras cidades, né, de empresas de outras cidades, mas também é justo dizer que São José recebe também uma demanda constante de saúde de outras cidades, assim como a cidade de Jacareí também. Secretário, muito obrigada, boa sorte, né, e obrigada sobretudo pela gentileza aí de ceder alguns minutos, seus minutos são bastante preciosos. Bom trabalho. Muito obrigado e que peço que os ouvintes continuem orando por nós, rezando por nós, para os profissionais da saúde, principalmente, os profissionais de segurança, que estão na lida aí diária de enfrentamento da pandemia, e essas orações são muito bem-vindas. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. São 8 horas mais 7 minutos, 8h07. Bom, há muito tempo eu tenho falado aqui, né, e logicamente é um momento muito complicado que nós vivemos, que é da pandemia, da quarentena, e a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Mas precisou uma pandemia, precisou um vírus para a gente ver algumas atitudes se concretizar. Há muito tempo a gente tem acompanhado o prejuízo e os problemas das santas casas, né, no Brasil todo e também nas regiões. Eu sempre tenho colocado aqui em relação à questão no período eleitoral que várias empresas sempre doaram dinheiro para as campanhas eleitorais, para os candidatos, mas eu nunca tinha visto empresas doarem dinheiro, né, para as santas casas, para o setor de saúde pública, né, dos municípios, dos lugares menores. E agora a gente vê essa parceria em São José em relação ao Hospital de Retaguarda. Esperamos que seja um hábito, né, dos empresários de olhar para esse setor aí das santas casas, do setor de saúde, porque uma cidade saudável, uma cidade que tem aí a sua alegria física, a sua saúde física, logicamente ela produz muito mais também. E tendo um setor de saúde, uma retaguarda boa, setor público, na qual é a porta de entrada para todo cidadão brasileiro, é importante também. Nada contra, né, o empresário que doa para o candidato fazer a campanha dele, mas também a questão da prioridade, né, que nós vivemos hoje e sempre vivemos. Tanto é que as santas casas sempre tiveram problemas financeiros por conta da questão óbvia, né? O aumento de pessoas que precisam do setor de saúde e, logicamente, a verba repassada pelo governo federal não é suficiente para cobrir todos os custos e todos os gastos também. Então, a gente espera que, nesse período de pandemia, a gente possa fazer uma revisão, né, das nossas prioridades para que a sociedade possa ter muito mais qualidade de vida também. Deixa eu só registrar aqui pelo nosso WhatsApp, a gente comentou sobre a queda de arrecadação que vai acontecer, e inevitavelmente vai acontecer. A Eliana do Panorama, ela faz aqui um lembrete, né? Aqui em Jacareí, a gente falou sobre a taxa de iluminação, que não tem aqui em Jacareí a taxa de iluminação. Em Mogi das Cruzes tem taxa de iluminação, lá é cobrado taxa de iluminação. São José é cobrado taxa de iluminação, tanto é que tem uma grana boa aí para poder remanejar em São José também. Aqui não tem. Além de não ter a taxa de iluminação, Jacareí, desde da entrada do governo Isaías Santana, não tem nem a reposição do IPTU, né? Não teve nenhum aumento do IPTU. Até agora não teve nenhum aumento do IPTU, nem a reposição do IPTU. Então, logicamente, ninguém gosta de aumento. Mas quando você sabe que através desse dinheiro reverte para você, reverte para a sua cidade, então a gente tem que ficar de olho em relação a esse tipo de situação. Às vezes, olha, é importante a gente dar aí os nossos 2%, 3%, mas sabendo que vai ser revertido para a nossa cidade, para a nossa sociedade também. 8 horas mais 10 minutos, e ontem eu recebi aqui uma ligação de vários ouvintes, reclamando sobre a questão do transporte público aqui em Jacareí. Com a flexibilização aqui em Jacareí, o horário do transporte público não mudou. O horário não foi alterado.
Ou seja, mais pessoas saindo de suas casas e indo para o trabalho e menos ônibus na cidade. A linha que foi citada ontem é a linha 5, bairro Cidade Salvador. A linha Cidade Salvador. A diferença de horário está entre 1h30 a 2 horas de diferença do transporte público aqui em Jacareí. Ou seja, flexibiliza um setor e as pessoas precisam ir ao trabalho, independente se a pessoa é de risco ou não, mas não se aumentou o número de carros disponibilizados para que as pessoas não fiquem naquela lata de sardinha, né, se acotovelando dentro do ônibus. Como eu falei ontem, não adianta estar todo mundo de máscara, você fica um em cima do outro se acotovelando, né? Então há necessidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, logicamente respeitando a própria dificuldade da empresa, que também deve ter aí os seus funcionários na área de risco, mas de alguma maneira remanejar aí, principalmente nas linhas principais de Jacareí, para poder aí ter esse, não esse acúmulo, não esse montante, né, de pessoas dentro de um ônibus só. Então fica aí o registro de moradores da região leste de Jacareí, justamente sobre a questão aí do transporte público aqui de Jacareí. 8h mais 12, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 15, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Só para destacar também que a Câmara de Jacareí optou por retirar de pauta o projeto do governo Isaías Santana, que prevê aumentar de 12,95% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. O projeto deve voltar a ser apreciado em outra sessão, hein? O pedido de retirada foi feito pelos vereadores do PSDB, o Dr. Rodrigo Salomão e a Patrícia Giuliani, após entendimento de que devem aguardar a decisão que verifica possível inconstitucionalidade em uma portaria do Ministério da Economia que estabelece aos municípios o prazo de até 31 de julho deste ano para fazer as adequações. O governo defende que as alterações propostas têm por objetivo adequar a legislação municipal ao teor da emenda constitucional, que promoveu a reforma previdenciária. A sessão foi acompanhada também por um protesto do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, que se reuniu do lado de fora da Câmara. Durante a pandemia, o acompanhamento presencial das sessões não está permitido no plenário de Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 16, e nessa pandemia tem um setor que já há um bom tempo a gente tem falado aqui, com o cancelamento das aulas presenciais, um setor que foi atingido diretamente, o setor de condutores escolares. Esse setor foi atingido diretamente. E, logicamente, eles buscam um auxílio para poder passar por essa pandemia também. Um dos representantes desse grupo aqui de Jacareí, que já está conosco, é o Edson, o tio Dô, que participa conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem. Edson, muito bom dia, muito obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem, hein? Bom dia, Doni, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui para responder as suas perguntas aí, meu irmão. Nós que agradecemos. Qual o contato que a categoria do transporte escolar de Jacareí já fez com a prefeitura e quais as informações que o Edson poderia passar para os nossos ouvintes? Por favor. Doni, nós estamos em contato com a prefeitura desde o mês de abril, tá? Só que agora, nesses últimos momentos, foi mais necessário. Por quê? Porque a situação está mais crítica. Então a prefeitura tem nos recebido, tem nos dado todo o suporte. No caso, o que é que vocês já receberam ou não recebeu absolutamente nada? Por exemplo, cesta básica, o grupo já recebeu, auxílio financeiro já recebeu. O que é que vocês receberam na prática, Edson? Sim, no mês de abril, no dia 20 de abril, nós fizemos uma reunião e a assistente social da prefeitura, que
solicitou o nome de quem precisaria da cesta, né? Uhum. Apareceu 40 condutores, que no grupo lá, apareceu 40 condutores dando o nome, eu passei essa lista. Só que depois muitos condutores sentiram, né? Eu fui deixado de lado. Aí agora, conversando com a prefeitura, estivemos agora dia 1º de julho, que é o dia do transportador escolar, fizemos uma manifestação do lado da prefeitura, exigindo, né? Cesta básica para toda categoria, mais alguma itens que nós pedimos lá, foram 4 itens. Ô Edson, um outro detalhe importante também em relação à questão aí dessa batalha de vocês do transporte. O prefeito chegou a falar aqui no nosso jornal que haveria a possibilidade de que poderia ampliar o serviço de vocês, não só de transporte escolar, mas vocês poderiam fazer outro tipo de trabalho aqui na nossa região. Isso já se concretizou? Sim, Dona, foi concretizado sim, foi feita uma portaria liberando para nós fazer o transporte de fretado. Só que no momento, os fretados que faz fábrica, eles também estão numa situação difícil, que muitas fábricas pararam, então fica difícil para eles também, e como nós vamos entrar num segmento que está também numa situação, né, parada. O importante é que mantenha essa possibilidade para o futuro também, né? Não só agora, então, né? Bom, aí a gente tem que ver, porque no decreto lá do prefeito, ele dizia que era só no momento de pandemia. Só na pandemia. Não abriu futuramente, é só no momento de pandemia. Hoje, quantos profissionais estão envolvidos no transporte da condução do aluno, da escola aqui em Jacareí, o Edson? Nós temos 164 condutores escolares, entre autônomos e empresa, que são MEI, né? Uhum. No caso, o transporte escolar, vocês também são obrigados a ter uma pessoa para poder auxiliar os alunos ou somente um motorista? Isso aí é uma lei, Doni, para explicar para os pais, para os ouvintes. Todas as crianças que abaixo de 7 anos, tá? É necessário ter uma monitora cadastrada na prefeitura, maior de 18 anos, que tenha todos os documentos para acompanhar veículo com criança abaixo de 7 anos, tá? Ok, então. Vocês têm outras reuniões nos próximos dias, Edson? Olha, por enquanto nós estamos aguardando, porque, como eu já falei para você, nós conseguimos agora uma cesta básica, tá? O prefeito já, através de 2 secretários que ele dispôs para nos ajudar, secretário de Desenvolvimento, secretário de Mobilidade, já deu uma boa notícia para a categoria. Cesta básica vai sair para vocês. Não deu a data, tá, dona? Não temos a data. No caso, eu cheguei a citar aqui a possibilidade do Banco do Povo em auxiliar também. Isso foi conversado, já está encaminhado ou está mais difícil? Sim, o Banco do Povo, como é do órgão do Estado e tem normas, o que os transportadores escolares pedem é que não aqueles requisitos, tá? Aqueles documentos que pedem, manutenção, troca de pneu, essas coisas, agora nós não estamos fazendo, né? Precisamos socorrer nossa conta, despesa, geladeira, armário que estão vazios. Então, o que foi feito? Foi feito um ofício, através do secretário, do prefeito, mandaram para Patrícia Ellen, tá? Um ofício lá em São Paulo, para ela fazer o quê? Ver se abre um momento de pandemia. Abre assim, olha, libera agora para o escolar nesse momento de pandemia, sem prestar esses documentos, essas... Porque no caso seria para o estado inteiro, não é? Seria beneficiar outros motoristas também, não é, Edson? Seria importante essa questão aí do governo do estado de São Paulo. Ô Edson, obrigado aí pela sua participação conosco. Bom dia, a gente está torcendo aí para que tudo possa resolver o mais rápido possível para todo mundo. Obrigado, muito bom dia e bom trabalho, hein? Sim, dona, muito obrigado também por esse momento, tá? E assim que tiver uma notícia boa aí, nós já ligamos, entramos em contato, damos essa notícia para você, tá? Deus abençoe você e sua família. Amém, muito obrigado. Notícia boa é com a gente mesmo. Pode ligar aí que a gente apoia no ar aí. Notícia boa é para todo mundo. Então, estamos precisando, né, de notícia boa, sim, com certeza. 8h23, deixa eu só registrar, dar uma passada aqui no nosso WhatsApp, participação dos nossos ouvintes. A Gislaine faz uma pergunta aqui.
Bom dia, gostaria de saber se esse aumento da alíquota de contribuição dos institutos de previdência, se será para todos os institutos. E é verdade, viu, Gislaine? Será para todos os institutos, está na reforma da Previdência. Ou seja, está na reforma da Previdência essa necessidade de que os institutos façam este aporte, esse aumento na contribuição de até 14%. Logicamente, dependendo, tem alguns institutos não atingindo todas as pessoas, aí tem uma faixa salarial também. Aí tem que ver aqui em Jacareí como se todo mundo será atingido com os 14%, porque deve ter um limite, né, da faixa etária salarial para receber também. Ou seja, o que é o instituto? O instituto é como se fosse o nosso INSS, né, para quem trabalha na iniciativa privada. É o que vai ser o dinheiro da aposentadoria, logicamente das pensões, para quem trabalha no setor público, Então, portanto, precisa ter dinheiro, precisa ter caixa para poder sustentar a pessoa que vai se aposentar, ou até mesmo os pensionistas do Instituto. Agora, em Jacareí foi retirado o projeto, a possibilidade era de votação ontem para 14%, mas foi retirado. E segundo o Dr. Rodrigo Solomão e Patrícia Juliana, eles querem ainda analisar outras questões jurídicas para poder colocar em votação nos próximos dias aqui na cidade de Jacareí também. Participação do Sérgio do Jardim das Indústrias. Bom dia a todos. Gostaria de comunicar aí, principalmente para os agentes, né? Se vai ter álcool gel para limpar as mãos no transporte público. Não tem álcool gel na entrada dos ônibus. Só uma observação que eu faço. Precisava ter álcool gel na entrada dos ônibus também. Está aí o Paulo Sérgio fazendo esta observação. Ali aqui do Maria Amélia, Parque Santo Antônio, dizendo que só tem um ônibus por bairro, que passa de hora em hora e lotado do Maria Amélia ao Parque Santo Antônio. O que o pessoal faz? Vai a pé, vai sebo nas canelas, né? Vai a pé para poder aí se dirigir até a região central por conta dessa demora do transporte público também. Amanhã, sexta-feira, o governo do estado de São Paulo deverá anunciar liberação de mais um setor. Essa grande expectativa, né? Principalmente aqui para a região do Vale do Paraíba. Graças a Deus, mesmo com o número de pessoas contaminadas em Jacareí, a gente não tem um número tão alto de pessoas necessitando de atendimento médico. São pessoas que estão fazendo tratamento em casa. Em São José, ontem mesmo, né? Infelizmente que ontem que teve um anúncio mais de 2 pessoas que faleceram em São José, mas ficou praticamente 24 horas sem um anúncio de falecimento em São José. Então, graças a Deus, parece que a situação começa a se normalizar, mesmo com muitas pessoas infectadas, mas pessoas que estão se curando, que estão se recuperando, ao mesmo tempo não necessitando de tratamento médico hospitalar. Isso que é importante. Isso daí é um requisito importante para que a abertura comercial possa acontecer aí o mais rápido possível também. Isso é importante. Como prevenir doenças do inverno, hein? Nós estamos no inverno e é bom sempre ressaltar isso. A entrevista agora é com o pneumologista da Universidade de Brasília, o Dr. Ricardo Luiza de Melo Martins, que conversa com a repórter Ana Lúcia Ferreira. No inverno, com as quedas de temperatura pela manhã e noite, o clima fica frio e também seco. Com isso, existem mais chances do desenvolvimento de doenças, principalmente as doenças respiratórias. O pneumologista Ricardo Luz de Melo, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, orienta para os cuidados que podem ajudar a afastar problemas respiratórios e doenças comuns para esta época do ano. Grande parte das pessoas já está fazendo tudo direitinho, né? Como, por exemplo, a lavagem das mãos, que a gente chama de higienização, né? Ficar afastado, pelo menos 2 metros umas das outras, e surgiu aí, digamos assim, mais uma indumentária para usarmos, que são as máscaras, que, sem dúvida nenhuma, facilitam muito a redução de doenças infecciosas. Ricardo explica ainda que a alimentação mais saudável também é fundamental para manter a imunidade lá em cima. Mas a gente tem que atentar para outras coisas, como, por exemplo, aumentar a ingestão
de água e sucos de frutas naturais para hidratar o corpo e umidificar o ambiente de casa. E pode ser com um equipamento de umidificação ou toalhas molhadas próximos à cabeceira da cama ou na cabeceira da cama e bacias d'água. Com isso, a gente consegue aumentar a oferta de água no ar ambiente. Vale lembrar que a automedicação nunca é recomendada. 8 horas mais 28 minutos, ligadinho também lá na Vista Verde, Zona Leste de São José, o Bentinho Zaror, jornaleiro. Ô Bentinho, um abraço para você, tá acompanhando lá. O Bentinho, ele consegue ouvir todas as rádios ao mesmo tempo, né? Desde os tempos idos dos anos 90 lá em São José, ele conseguia ouvir todas as rádios, todos os jornais ao mesmo tempo, e está acompanhando também o nosso Jornal da Mensagem, mandou aí um abração para todo mundo que está acompanhando aí, e também está dizendo, né, vai passar, se Deus quiser, todo mundo vai passar, e nós vamos voltar numa normalidade também. Tá aí o Bentinho Zarur, jornaleiro de São José, participando conosco também. Nós vamos a um breve intervalo, Robinho, de volta já para falarmos muito mais sobre outros assuntos aqui do nosso Jornal da Mensagem. A gente vai falar sobre um aplicativo que foi desenvolvido, um sistema inteligente de gestão de equipamentos de proteção individual, medicamentos e outros suprimentos essenciais para tratamento da Covid-19. E o idealizador desse projeto é de São José dos Campos, hein? Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 33 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quinta-feira, 9 de julho de 2020. Olha, jovens de São José dos Campos criaram um sistema inteligente de gestão de equipamentos de proteção individual, os EPIs, medicamentos e outros suprimentos essenciais para tratamento da Covid-19. Trata-se do primeiro aplicativo transformado em produto após ter sido desenvolvido na Maratona Virtual de Programação contra o Coronavírus, organizada pelo Centro Paula Souza e pela SAI Brasil, com apoio do Sebrae São Paulo. Nosso contato é com o Hilton Ricardo de Souza, que é um dos idealizadores do sistema desenvolvido sob mentoria aí dos professores e de professores do Centro Paula Souza. Oi, Hilton, muito bom dia, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui, bom dia, hein? Bom dia, Doni, tudo bem? Tudo bem, Hilton, obrigado por estar conosco aqui, compartilhar um pouquinho aí dessa ideia de vocês aí. No caso, o Hilton, você é professor, você é aluno, para a gente entender um pouquinho do processo, por favor. Não, na verdade eu sou um integrante, não sou professor, também não sou aluno do Centro Paula Souza. O Hackathon, ele foi uma maratona de desenvolvimento aberta para todo o público, né, para que pudesse se inscrever, para contribuir com o desenvolvimento de soluções que apoiassem no enfrentamento do Covid-19. Eu e a minha equipe, os integrantes da nossa equipe, nos inscrevemos e participamos para, de alguma forma, tentar contribuir com a sociedade frente ao enfrentamento da pandemia. E a grande pergunta que fica, Hilton, é como que a tecnologia pode colaborar para os profissionais da saúde enfrentarem os impactos da pandemia? A ideia do Medis Control é que ele seja um sistema de gestão de inventário, de estoque, de suprimentos e EPI. Além disso, também fazer o gerenciamento do ciclo de vida de equipamentos. Então, a intenção é que com a solução Medis Control, as instituições possam cadastrar todos os itens, fazer um inventário mesmo do que há disponível no estoque atual, e a partir daí fazer uma melhor gestão com controle de entrada, controle de saída, visando que sempre haja EPI, sempre hajam suprimentos essenciais para o enfrentamento disponíveis, inclusive com ferramentas de previsibilidade justamente para esses cenários atípicos. O que a gente identificou durante a maratona, conversando com alguns mentores que são da área da saúde, é que muitas das instituições não estavam preparadas para um momento atípico como esse que nós estamos enfrentando de Covid-19. Então, vinha-se de uma demanda comum do dia a dia, da utilização de máscaras, de aventais, de luvas,
E com a pandemia, a quantidade de uso desses itens essenciais aumentou de forma absurda. De forma que eles não conseguiam prever o quanto se utilizariam em 10 dias, em 15 dias, pensando até num médio e longo prazo, 45 dias. A ideia da ferramenta é dar recurso para que quem monitora o inventário e o estoque tenha previsibilidade para esses momentos atípicos. Olha só, você falou aí desse sistema inteligente, Medis Control, e no momento que nós estamos vivendo, você disse também que ele pode medir, eu diria, a validade do produto, do equipamento também? Desculpa, eu só não entendi o final da pergunta. Então, ele também mede a validade do produto, do equipamento utilizado, se tem 2 horas para poder utilizar, se já pode ser descartado, se ele também pode fazer essa previsão? Sim, quando você cadastra um produto, você consegue inserir um prazo de validade. Se aquele produto é um produto que tem um prazo de validade, você consegue inserir no cadastro e anexar também qualquer tipo de documento que você tenha relacionado àquele produto. Uma nota fiscal, no caso do equipamento, um certificado de garantia, um controle de vistorias e manutenções. Enfim, você consegue inserir informações onde você consegue gerir tudo da mesma plataforma que é o Medis Control. Uhum. Ô Hilton, qualquer estabelecimento de saúde pode utilizar o aplicativo? Qualquer estabelecimento de saúde pode utilizar. Era uma política, inclusive, do Hackathon, que a gente entregasse uma solução a custo zero para a sociedade por 6 meses. O lançamento oficial do Medis Control foi agora no dia 1º de julho e ele está disponível para todas as instituições de saúde, seja público ou privado, que desejam utilizar a ferramenta para fazer o controle de seu estoque e equipamentos a custo zero por 6 meses. Então explica para a gente então, Hilton, existe algum custo e como é que funciona? O custo é zero por 6 meses, as instituições podem usar sem custo algum. E para utilizar a ferramenta, basta acessar o site do sistema, porque ele é todo na web, né? Todo através do browser. Então, a instituição que tiver interesse vai acessar o site www.mediscontrol.com.br, vai fazer um cadastro para fazer uma solicitação de login e acesso à ferramenta, e após aprovada essa solicitação, já pode utilizar gratuitamente. Ah, tá. É preciso, então, baixar um aplicativo no celular, né? Não. Ah, não precisa? Não precisa baixar o aplicativo. Você pode navegar no próprio navegador da internet, você digita o site e por ali mesmo você já tem acesso à página de cadastro a princípio e depois de aprovado o cadastro, a utilizar a ferramenta pela própria internet. Bacana, então. Vocês já têm um retorno, Hilton, em relação a quem utiliza essa ferramenta ou já utilizou? Como é que está sendo a receptividade desse equipamento? A receptividade está sendo excelente. O lançamento oficial foi agora dia 1º, né? Então nós estamos há 9 dias com a solução entregue para a sociedade. A matéria, o release dessa matéria está sendo divulgado em diversos portais na mídia. E nós já começamos a receber, estamos começando a fazer a liberação de acesso para as pessoas que estão, e para as instituições que estão interessadas a utilizar a ferramenta. A gente montou uma estrutura aqui paralela para atender essas solicitações, inclusive para aqueles que tiverem dúvidas na hora de começar a cadastrar os seus itens, cadastrar os seus equipamentos, para que tenham todas as informações à mão e consigam utilizar a ferramenta, que por si só já é interativa, já é intuitiva, mas se alguém precisar de algum apoio, a gente tem um e-mail no próprio site onde a pessoa pode enviar as suas dúvidas e será atendida. Bacana, então. Até para a gente fechar, Hilton, como é que foi para vocês participar de um momento como esse, né? Onde está todo mundo sem saber o que vai acontecer, mas vocês sentaram numa plancheta, numa mesa, elaboraram um projeto. E qual que é a sua expectativa de tudo isso? A experiência foi maravilhosa, principalmente da gente poder contribuir de alguma forma com a sociedade, sejam eles médicos, colaboradores ou pacientes, né? A gente poder contribuir com uma ferramenta que ajude, né? Que auxilie no enfrentamento e com certeza ajude a salvar vidas. A partir do momento em que
não há uma falta de estoque, o equipamento está sempre disponível, a gente está contribuindo para que os pacientes sejam atendidos e consecutivamente, a estar salvando vidas, né? Esse é o nosso, um dos nossos projetos de vida, de toda a equipe, é poder contribuir com a sociedade. Então, a experiência foi maravilhosa, poder contar com o Centro Paula Souza, poder contar com a AWS, provedora de nuvem, poder contar com a SAE Brasil e com todos os mentores, né, das FATECs e ETECs que estiveram disponíveis durante as 48 horas da maratona, e isso foi excelente. As expectativas são das melhores, né, que a gente realmente tenha êxito com a ferramenta está excelente e operacional. Então a expectativa é que as instituições de saúde, sejam as grandes ou as pequenas, que de repente não trabalhavam com uma ferramenta de gestão, estavam fazendo algumas coisas ainda da forma antiga e tradicional, possa contar com algo novo, algo desenvolvido em 48 horas, mas que tem todo o suporte para ser operacional, né, e tenha um êxito na missão principal, que é auxiliar a sociedade no enfrentamento de algo que nós não esperávamos, mas que estamos enfrentando e vamos vencer, nós queremos assim. Se Deus quiser. Para fechar, Hilton, por gentileza, tem muita gente me mandando mensagem aqui para você explicar como é que ela tem acesso a essa ferramenta do Medis Control. Como é que ela faz para acessar? Por favor. Legal. Eu vou soletrar só para que não fique nenhuma dúvida de como acessar o site da ferramenta, porque a palavra é abreviada. Então é só você acessar na internet www.mediscontrol. O Medis Control é M-E-D de dado S, C de tatu, R-L de laranja, mediscontrol.com.br. Ao acessar a plataforma, já vai ter lá uma área onde você pode solicitar o seu cadastro. Você vai cadastrar algumas informações ali, um e-mail de contato, e você vai receber um retorno da ferramenta, dizendo que o seu cadastro foi aprovado e que você já tem acesso à solução para poder cadastrar os seus itens de estoque, de inventário e os seus equipamentos. É bem simples. Bacana, então. Olha, eu só tenho que agradecer a tua participação, o Hilton Ricardo de Souza, um dos idealizadores do sistema desenvolvido sob a mentoria de professores do Centro Paula Souza, essa ferramenta, esse aplicativo que serve para justamente dar uma gestão melhor em relação a equipamentos, uma gestão de saúde também. A gente só agradece, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Hilton. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí aos ouvintes da Rádio Mensagem. Agradeço também aos meus amigos aí, integrantes da equipe, o Milton, o Gustavo, o Silvio, o Daniel, o Jonathan. Um abraço para todos vocês. Vocês são pessoas fenomenais e com certeza ajudaram a sociedade aí com a entrega do Mediscan. Um abraço a você também, Dona, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Hilton. Um abraço para você, obrigado, bom trabalho, fique na paz também. 8h44, vamos a um breve intervalo, a gente volta já. Daqui a pouquinho dá uma passada pelo nosso WhatsApp e também participação do Luiz de Oliveira voltando com o esporte aqui no nosso jornal. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 47 minutos. Luiz de Oliveira está com a gente, pois não? Esporte. Alô, Luiz, chega mais. Muito bem, então, Doni, voltamos para a segunda etapa, o bloco 2 do nosso Jornal da Mensagem. Dentro daquele varejão e para o rádio rotativo, Paulistão, olha, acertado, 22 agora de julho começa e há já a previsão, data de previsão de encerramento, 8 de agosto. Então vamos aguardar. O interessante desse retorno vai ser que o Santo André, que é o líder, legítimo líder até então do campeonato, quando parou, vai ter que jogar fora de Santo André. Tudo porque o estádio de Santo André está servindo hora, né, de hospital de emergência. Canindé é uma sugestão e a Rua Javari, o campo do Juventus, é a segunda sugestão para abrigar, receber a equipe do Santo André. E para também dizer que o campeonato tem aí o Corinthians, uma expectativa, o Corinthians que hoje, aliás, ontem, dia 8,
né, numa quarta-feira, completou terceiro mês de atraso de salário. E isso quer dizer o quê, meus amigos do Jornal da Mensagem? Que jogador com 3 meses de salários consecutivos, como está, pode pedir rescisão, que é chamado de causa injusta ou injusta causa, né, que o jogador tem direito de pedir a sua demissão, pedir a sua rescisão de contrato. Mas, segundo se aventa por lá, dizem que os jogadores, né, os líderes do time, reuniram os demais jogadores e fizeram um pacto para não entrar na justiça, não pedir rescisão direta, nada disso, e ver até o momento que o Corinthians possa satisfazer. E para a tristeza, como diz o pessoal, né, que desgraça pouca é besteira. Então veja ainda o que está acontecendo. O Benfica notificou o Corinthians que quer pagar o Pedrinho somente no mês de junho, mas sabe de quando? De 2021. O pagamento deveria acontecer esse mês passado. Pulou para julho e agora estão querendo jogar para 2021. Veja que situação. E são 120 milhões de reais, hein? 120 milhões de reais que ajuda, né, bastante a situação do Corinthians. Mas olha só aí a situação do Corinthians, Benfica querendo jogar para o mês de junho de 2021. E o Dudu, hein? Me parece que essa madrugada foi o ponto-chave de tudo isso. Sua transferência me parece que já se acertou, já vai para lá. E olha que eu acho que interessante, 1 ano de contrato a título de empréstimo, 7 milhões de euros, olha só, quase 30 milhões de reais por empréstimo de 1 ano lá para o Catar. 1 ano. E se o time do Catar pretender continuar com ele, foi bem sucedido, sucesso absoluto, ídolo da torcida, né, lá do Catar, ainda o Palmeiras recebe mais 6 milhões de euros. Olha que grana que está acontecendo aí. E se não der certo, o ano que vem de volta do empréstimo, acredito que está tudo já amainado, serenado, os problemas no momento dele, e ele volta a jogar no Palmeiras, que por sinal vai fazer muita falta, sim senhor. E o São Paulo? São Paulo estava no CT da Barra Funda, já foi todo mundo para Cotia, né? Aquele lugar lá, aquele centro de treinamento cinematográfico que tem o São Paulo, e então está todo mundo lá tranquilo, e o Antony, que foi embora, já tem o seu substituto, né? Fernando Diniz falou: Pablo, você será o substituto do Antony, que já está no Ajax, meus amigos, e o São Paulo está agora tratando com os jogadores, negociar 50% do salário, ou seja, eles estavam com 25, agora São Paulo quer já passar para 50 e só fazer o acerto da diferença no ano que vem. Jogadores estão aguardando aí, vão se reunir ali, um bloquinho aqui, outro acolá, para ver como é que vai ficar essa situação. E o mundo da bola, hein? Do inglês, o Liverpool bateu o Brighton, né, por 3-1, e enquanto isso, né, o City bateu o Newcastle por 5-0. E no campeonato italiano, o Atalanta bateu o Sampdoria por 2-0, o Torino bateu o Brescia por 3-1 e o Roma bateu o Parma por 2-1. Isso na rodada de ontem, quarta-feira. E pelo espanhol, o Getafe perdeu para o Villarreal em casa por 1-3 ou 3-1 para o Villarreal. O Barça bateu o Espanhol por 1-0 e mandou o Espanhol para a divisão do rebaixamento. E o Betis bateu o Osasuna por 3-0. E agora no ringue, né? Vai lá, Leonardo, aquele que passou para São Paulo, Paris Saint-Germain, hoje ele é gerente do Paris Saint-Germain lá, contra Juninho Pernambucano, o polêmico. Os dois, o que aconteceu? O Juninho falou, criticou o Neymar, que o Neymar é mercenário, que foi para o dinheiro no Paris, que não tem amor à profissão, enfim. E o Juninho falou tudo isso e o Leonardo me rebateu nesse ringue. Dá uma luva para os dois para ver quem que vai ser vencedor ali. O Leonardo falou para o Juninho cuidar do time dele, vai cuidar da vida dele e, em outras palavras, mandou o Juninho Pernambucano se catar. Essa foi a definição do Leonardo. Meus amigos do jornal, 10h30, mais esporte dentro da sua rádio mensagem. Até lá.
Até lá. Valeu, Luiz. Um abraço, obrigado aí pela sua participação conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. Caminhando aí para a reta final desta quinta-feira, 9 de julho. Hoje é dia da Revolução Constitucionalista, mas não é feriado, hein? Dia normal. Vamos então para a nossa redação, né? Estúdio 2. A Ana Lúcia Ferreira trazendo as últimas informações. Oi, Ana, pois não? Sim, Doni, nossos ouvintes ficam aguardando também os números atualizados, né, da Covid-19. A gente falou aí no começo do jornal que tem alguns esboços de normalidade, né? Você muito bem lembrou que qualquer espaço de mortes, né, tanto no município, no estado, né, e principalmente no Brasil, já consegue nos sinalizar talvez uma luz no fim do túnel. E a Prefeitura de São José confirmou mais 2 óbitos, totalizando agora 115 na cidade. Também falando sobre outras cidades, a cidade de Taubaté tem mais 2 mortes e contabiliza agora 24. E Jacareí anunciou mais 2 mortes também e passa a ter agora 41 pessoas que faleceram aqui em Jacareí por conta de Covid-19. Aparecida registrou o 2º óbito e também a cidade de Bragança confirmou mais 2. Nós temos o seguinte retrato aqui da região, Doni. São José dos Campos tem 3.906 casos confirmados, sendo que 2.623 pessoas já se recuperaram, são 72 internados neste momento e 115 pessoas faleceram. Taubaté tem 800 casos positivos, 642 recuperados, internados são 82 e o número de mortes são 24. Fazendo uma comparação com Taubaté, lembrando que a 2ª maior cidade aqui da região é Taubaté, Jacareí é a 3ª maior cidade. Vejam, enquanto que Taubaté tem 800 casos positivos, Jacareí tem 736. Taubaté tem 642 recuperados, Jacareí tem 494. Internados até o momento em Taubaté, como eu disse, 82, Jacareí 30 internados. E mortes em Jacareí são 41, enquanto que em Taubaté são 24. 8 horas mais 55 minutos. Daqui a pouco a Ana Lúcia volta com outras informações, às 10h30 da manhã também. Olha, um morador de rua em Taubaté que testou positivo para coronavírus, ele fugiu no mesmo dia do hospital de campanha montado no pronto-socorro municipal onde ele estava internado. Ele deu no pé, sumiu. O homem havia sido diagnosticado após uma série de testes rápidos aplicados em moradores em situação de rua entre segunda e terça-feira. O morador só foi localizado no início da tarde de ontem, após denúncia feita nas redes sociais. Ele estava... Como é que pegaram ele nas redes sociais, né? O morador em situação de rua, ele estava com celular? Descobriram ele como? Como descobriram ele nas redes sociais? Vai entender, né? Ele estava em uma praça no bairro do Arião, a cerca de 5 quilômetros de distância do pronto-socorro. O homem foi abordado por uma equipe do programa Consultório de Rua e convencido a voltar ao hospital de campanha. Ele foi convencido, olha, não sei, não pode ser obrigado aí, né? Mas se a pessoa deu positivo, eu não sei se esse caso aí ele é obrigado a ter que se recuperar e ter que ir para um local para se recuperar, mas ele foi convencido a ir para o hospital até se recuperar. Tá aí, uma situação que aconteceu na cidade de Taubaté ontem à tarde. E ontem à noite, no finalzinho da noite, um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na região do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O que isso tem a ver com a nossa região aqui? Tem tudo a ver com a nossa região. O avião ele saiu de Ubatuba, né, litoral norte. Ele partiu de Ubatuba, do litoral norte, e chegando no Campo de Marte ontem, ele não conseguiu pousar e caiu. A queda foi por volta das 18h10, 6h10 da tarde, na Avenida Brás Leme, por volta das 18h40, o fogo já havia sido extinto. Infelizmente, o piloto não conseguiu se salvar. O piloto teria tentado fazer um pouso de emergência por uma pane no motor do avião, de modelo BE-58, e, no entanto, a aeronave caiu pouco antes da pista do aeroporto. Ele caiu numa rua movimentada ainda, né? Tinha ciclovia, pessoas passeando, passando e andando, e logicamente a perícia do piloto, ele conseguiu encontrar um local onde não tivesse casas e outras pessoas também, mas acabou dando a sua vida, né? Eu sempre digo que o piloto ele acaba dando a vida dele para salvar outras pessoas. Ou ele escolhe um local muito ermo, um local mais isolado. De alguma maneira, quando ele percebe que a situação não tem mais jeito de
de controle da aeronave, o piloto sempre escolhe um local onde menos pessoas será atingido. E ontem aconteceu a mesma situação também. 8 horas mais 58 minutos. Deixa eu só registrar aqui a participação, uma colocação da nossa ouvinte aqui sobre a questão do transporte escolar aqui de Jacareí. Ela dá uma sugestão, hein? Olha, nesse período de quarentena que o transporte escolar está parado e os trabalhadores estão sem atividades, porque eles não poderiam ter a permissão da prefeitura para fazer o transporte alternativo junto com a JTU, já que os ônibus estão reduzidos. Aí a sugestão aí da nossa ouvinte, aqui do nosso Jornal da Mensagem, em relação aí ao transporte escolar, que são vários que estão precisando, e logicamente para tentar complementar essa redução aí da JTU. Aí, nosso ouvinte participando, dando a sua opinião, dando a sua sugestão e a sua participação conosco também. Nós fechamos o nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. E Falando de Vida hoje vai falar de alimentação. Olha que bacana, hein? Com esse período de quarentena, tem muita gente fazendo bolo, pão, fazendo comida, enfim, testando receita, mas às vezes sobra um pouquinho do dia seguinte, né? Hoje nós teremos uma nutricionista que vai dar algumas dicas importantes sobre alimentação na quarentena, né, para evitarmos também aí o desperdício. Vai ser aí o bate-papo hoje do Falando de Vida. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.